Olá, caros ouvintes do canal Pergaminhos. Em um vídeo recente aqui do canal, tratamos sobre algumas histórias interessantes bíblicas do profeta Elias. Vou deixar aqui no card acima para que vocês possam ver e tirar algumas conclusões interessantes dos ensinamentos do profeta. Falamos, no então vídeo, que em outro dedicado a isso, falaríamos sobre a forma que Jezabel faleceu, pois foi uma das mortes mais trágicas do Antigo Testamento bíblico. A morte de Jezabel. O falecimento de Jezabel é narrado em 2 Reis 9, 30 e 37. Este evento marca um dos momentos mais sombrios na história israelita, durante o reinado de Acabe, com Jezabel como consorte, no Reino do Norte. É importante lembrar que nesta época, Israel estava dividido em dois reinos distintos, Israel ao norte e Judá ao sul. Jezabel, originária da Fenícia, uniu-se em matrimônio com Acabe, o filho de Onri e monarca de Israel. As escrituras bíblicas detalham a influência manipuladora de Jezabel sobre Acabe, resultando na infiltração de numerosas práticas consideradas detestáveis perante Deus em Israel. Ela buscou erradicar o culto genuíno a Deus, substituindo-o pela adoração idolátrica a Baal. Essa rainha também é conhecida por ter exterminado muitos dos profetas de Deus, enfrentando a resistência do profeta Elias. Mas com relação à morte de Jezabel, um episódio em particular de sua vida teve um significado especial. A Bíblia diz que o rei Acabe desejou obter a vinha de um homem de Jezreel, chamado Nabote, que ficava ao lado de seu palácio. Mas Nabote não aceitou negociar sua vinha. A recusa de Nabote entristeceu profundamente a Acabe, e Jezabel se propôs a fazer algo por ele. Então a perversa esposa do rei de Israel arquitetou um plano para acusar falsamente Nabote e lhe causar a morte. Ela teve êxito em seu propósito e Acabe terminou tomando a vinha de Nabote. Elias profetizou a morte de Jezabel. O crime contra Nabote não haveria de ficar impune. Deus viu o que Acabe e Jezabel fizeram e levantou o profeta Elias para denunciar aquele pecado. Especificamente sobre a morte de Jezabel, o profeta de Deus profetizou que ela morreria dentro dos muros de Jezreel. O texto bíblico diz: Também sobre Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. 1 Reis 21, 23, 24. Jezreel ficava a aproximadamente 40 quilômetros de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Isso significa que o palácio de Acabe em Jezreel não era sua residência principal, mas era um segundo palácio, algo como uma casa de veraneio. Como Jezabel de fato morreu? Tempos depois dessa profecia, a dinastia de Acabe chegou ao fim. Acabe já havia morrido e seu filho Jorão reinava em Israel em seu lugar. Mas Deus falou com o profeta Eliseu para que ele ordenasse que um dos discípulos dos profetas fosse até Ramote-Gileade e ungisse Jeú rei sobre Israel. Jeú era um capitão do exército, mas foi escolhido por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe, principalmente pelas práticas de Jezabel. Por isso o profeta lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. 2 Reis 9, 6, 7. Jeú fez conforme o Senhor lhe ordenou. Ele matou o rei Jorão, filho de Acabe, e Jezabel, com uma flechada que saiu pelo coração. 2 Reis 9, 21, 26. Em Jezreel, Jeú também esteve envolvido na morte de Jezabel. Quando Jezabel soube que Jeú estava em Jezreel, ela se arrumou e ficou olhando pela janela do palácio à espera de Jeú. Ao entrar pelo portão do palácio,
Jeú ainda foi tratado de forma sarcástica por Jezabel, que tentou identificá-lo como conspirador e sanguinário. Então Jeú ordenou que 3 eunucos jogassem Jezabel pela janela do palácio. Eles obedeceram Jeú, e quando Jezabel caiu no chão, seu sangue salpicou a parede do palácio e os cavalos. Em seguida, Jeú atropelou Jezabel com sua carruagem. Os cães comeram a carne de Jezabel. Depois disso, Jeú entrou para comer e beber. Somente após a refeição, ele ordenou que Jezabel fosse sepultada. Mas quando seus homens foram recolher o corpo de Jezabel, só encontraram seu crânio, seus pés e as palmas de suas mãos. Os homens de Jeú voltaram e lhe contaram o que havia acontecido. Então, diante dos fatos da morte de Jezabel, Jeú se lembrou da profecia de Elias. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. 2 Reis 9, 36 ou 37. Essa foi a história da morte de Jezebel. Gostou do conteúdo? Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.